Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 197 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que já está na contagem regressiva por Pod 200. Aê, é verdade mesmo, porque muitas coisas acontecerão lá no Pod 200. Este é o último programa que gravamos lá no Encontro Cepal, é de maio ainda. Aquele estoque grande que fizemos acabou. Esse é o último programa, mas nós queremos mais uma vez agradecer a Holland, que ajudou com o equipamento. E a gente só foi possível tudo isso porque ela investiu realmente no nosso aquário de ideias lá no Encontro Cepal. Ah, uma mesa super legal, né, amor? É, e a Z3 Ideias, que patrocinou o aquário de ideias. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria. Precisando, é só entrar em contato novamente. Ano que vem a gente quer fazer outro aquário de ideias. Mas eu não estarei. A Adri não estará, estaremos com um bebê pequenininho aqui em casa, né? A Adri vai ter que ficar dessa vez. Mas se Deus quiser, eu estarei lá, levarei mais algum podcaster comigo pra gente fazer esses programas. Mas, ó, não acabaram os programas do podcast Cepal, tá bom? Acabaram os gravados lá. Mas até maio nós vamos correr atrás de outros conteúdos pra colocar aqui também nesses programas que são mensais aqui dentro do podcastirmãos.com. Mas eu chamei a esposinha aqui agora, porque já tá chegando perto do programa 200 e a gente ainda não falou muita coisa do que vai acontecer. É verdade. Vai acabar o suspense, né, amor? Vai acabar. Porque assim, no programa 100, né, no podcast 100, nós fizemos um evento em São Paulo, reunimos uma boa galera lá, reunimos todos os podcasters fixos, né, o elenco fixo do podcastirmãos.com e fizemos um evento especial. Mas dessa vez nós queremos privilegiar você que está em qualquer lugar do mundo. Olha que legal, você não vai precisar se deslocar. Simplesmente porque a gente usa a tecnologia ao nosso favor e nós vamos fazer um evento virtual, um encontro virtual. É verdade, inclusive eles já fizeram alguns testes. Estamos fazendo testes. Estamos fazendo teste, algumas pessoas já até viram. Você pode participar dos testes, inclusive se ficar ligado no Twitter, no Facebook da Sara, principalmente a Sara coloca no Facebook quando a gente faz o teste. Você pode participar porque nós vamos utilizar... Peraí, vamos falar a data primeiro? Isso, pra pessoas já se programar. Já se programa, coloca na agenda. Porque o teste a gente ainda não sabe quando que a gente vai fazer. É. Mas o programa... já está marcada. A gravação com você, querido ouvinte, no dia 24 de outubro de 2012, a partir das 8 horas da noite, horário oficial do Brasil, tá bom? Dependendo de onde você estiver, o fuso horário de Brasília, 8 horas da noite do dia 24 de outubro, nós vamos fazer uma conferência de vídeo via Hangout. Então, ó, pegue um papelzinho, anote, grude na geladeira, pra você chegar cedo em casa, depois do trabalho, fazer o seu lanchinho e grudar na tela do computador. O Hangout é uma ferramenta do Google Plus, e o Google Plus, que é o Google+, né? Talvez você não esteja familiarizado com o Plus. O Google+, é a rede social do Google. Se você tem um e-mail do Gmail ou de irmãos.com, lá em cima você vai reparar que tem um maisinho vermelho. Esse é o Google+, que você consegue entrar lá e adicionar amigos. Então, para você participar, na verdade, se você quiser participar da conversa, você pode ser um selecionado a participar da nossa conversa também. Você precisa ter uma conta no Google+, e adicionar o site irmãos.com como amigo. Isso. Então, no dia da gravação estaremos lá, todos nós com nossas carinhas na webcam. Isso que é o mais legal que eu ia falar. Vocês vão ver como que a gente grava, não vão só ouvir. Vai ver dedo no nariz, vai ver o Juliano comendo bolacha, que o Juliano sempre come bolacha durante a gravação. Então, assim, você não necessariamente precisa ter uma conta no Google+, pra assistir, porque ele transmite como um vídeo no nosso canal do YouTube. Então, no dia 24, às 20 horas, nós vamos colocar em irmãos.com o link pra você assistir ao vivo. Agora, se você quer correr o risco de participar, colocar sua carinha lá e participar da gravação do Pod 200, você cria sua conta no Google+, instala o plugin do Hangout, então você clica lá em iniciar uma conversa no Hangout. Ele vai pedir pra você instalar um plugin. Se você ainda não fez isso, ele vai instalar no seu computador.
gostou. A partir daí você está apto para participar da gravação do Pod 200. Isso, participar da gravação, mas você pode participar de outro jeito, né? Isso, porque a pauta vai ser feita por você, querido ouvinte. Olha só como a gente tá com preguiça. Um programa totalmente não é democrático. preguiça, A gente quer colocar você para é. participar. Então você vai mandar perguntas para os participantes do podcast. Pode ser qualquer pergunta, pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode perguntar quanto que o Pedro gastou no casamento dele, qualquer coisa. Quanto que... Não, essa não. Quantos quilômetros o Marcelo tá correndo nas suas corridas diárias lá pelo emagrecimento, né? Qualquer coisa relacionada ao que você já ouviu em algum podcast, você pergunta, manda pra podcast@irmãos.com, é só pelo e-mail, tá bom? Pra gente fazer uma triagem legal. Isso. E coloca no assunto, pergunta para o Pod 200. Manda pra gente, a gente vai selecionar, vai montar essa pauta e responder essas perguntas ao vivo no dia 24 de dezembro. Isso vai virar um programa em áudio, claro, mas se você quer ver as nossas carinhas, o nosso focinho, você participa da gravação no dia 24. Tá claro? Eu acho que tem dois programas até lá. Tem o 198 e 199 pra gente reforçar isso mais algumas vezes. Se você tiver dúvidas, coloca no comentário desse programa aqui do 197. Isso, é mais fácil você colocar sua dúvida no comentário do que mandar um e-mail com a dúvida, viu? O e-mail você só vai mandar com perguntas para o Pod 200. As dúvidas a gente responde nos comentários desse programa aqui. Acho que tá bom, né? Acho que tá um bom adiantamento. Reserva a data, 24 de outubro de 2012, 8 horas da noite, a gente se vê. Então vamos lá pro último programa gravado no podcast com o Pedro no Encontro do Cepal. Borel. Pedro do Borel, divertidíssimo. E o André Fontana, que participou com a gente também do Juventude Irresistível, alguns programas atrás, a gente trouxe ele de volta para fazer o contraponto com o Pedro, que trabalha no Morro, e o André, que trabalha com o pessoal da classe média. Vamos lá então pro podcast Cepal. É isso aí, André, fala. Olá, pessoa. Oi, Pedro. Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao podcast Cepal. Estamos no 39º Encontro Cepal e eu estou aqui com o Cassiano. Cassiano que vai tentar tirar aqui dos nossos convidados, será o moderador desse bate-papo. Eu serei? Não? Você não tá sabendo? Tô sabendo agora. Apresenta então nossos convidados aqui no podcast Cepal hoje, Cassiano. Bom, eu tô aqui com o Pedro do Borel, ou segundo o André, Pedro no Borel. Exatamente, já ia corrigir. No Borel, que acabou de informar a gente aqui que tá escrevendo um livro aí. Como é que é o título mesmo? Só o título toma a página inteira. Só pra rir, né? Só pra rir. De Bangu para o Borel, do Borel para o Brasil, do Brasil para o... Ele tá escrevendo o livro, ele tá acabando de escrever o título, né? Desse tamanho aí, ele tá no processo ainda. Cuidado que vocês não sabem quem tá mexendo. Então, quando fizer brincadeira, espera também que vai ter de volta. Espera, né? Tá certo. Então pode deixar. Mas, Pedrão, prazer ter você aqui com a gente, viu? Pra mim é um privilégio. Gigantesco mesmo. A gente tá muito feliz. E estamos aqui com o André Fontana também, mais uma vez, né? Pastor, amigo, e que vai contribuir com a discussão aqui, com a conversa. E nós vamos tentar tirar algumas informações aqui e entender um pouquinho esses dois contrastes que nós temos, né? Eu acho que o legal é isso. O Pedro trabalhando com pessoas carentes, trabalhos sociais, né? E o André já numa realidade um pouco diferente, trabalhando com classe média no interior de São Paulo. Não carentes. Não, pelo menos não financeiramente, né? Tem outro tipo de carência. Mas vamos tentar fazer pra não discutir, que você falou, não vamos discutir. Não vamos discutir, não. Não, fica tranquilo. Senão tu imagina, tô com carente, o cara tá sem carente, aí cara, vai. O comando vai invadir lá, aí vai ficar muito complicado. Não, eu tô esperto aqui, fica tranquilo. Pedro, conta pra gente então, que história é essa? Você saiu do Bangu, não foi da penitenciária Bangu 1, né? Mas você dá uma faladinha assim pra ver se... Já que me apresentando, meu nome é Pedro Rocha Júnior, então não sou Pedro do Borel, estou no Borel. Então o Borel foi uma questão de obediência. E é interessante porque quando a gente fala de uma juventude irresistível, uma juventude, né, inspirada, modelos de ação prática, assim, eu vejo que a minha vida, ela é fruto disso. Ela é fruto de amor, de graça. Vem de uma família de 5 irmãos, minha mãe ralou muito pra cuidar de todo mundo formou em casa, todo mundo
mundo cresceu. Mas eu cresci um jovem, um garoto meio complicado. Engraçado que quando eu recebi da CEPAL o convite, disseram pra mim que meu tema era inspiração. Eu falei, inspiração? Então, quando eu me deparei, eu tremi, porque falaram que aqui ia ter mais de 2.000 pastores, liderança. Eu falei, meu pai, eu vou estar de frente com esse povo todo. Então, eu tive que guardar o meu coração, porque talvez dessa turma toda aqui, o meu medo era ficar acreditando que no meio dessa turma aqui tivesse algumas pessoas crentes ou cristãs ou da Bíblia, que eu tive experiência, que não foi nada de inspiração pra mim. Então eu disse lá que a minha primeira experiência que eu tive com um pastor, ele pra mim falou assim, jovem, Deus não se agrada do seu cabelo. Eu assim não entendi nada, né? Porque eu digo isso agora, não entendi nada, porque hoje eu conheço essa essência do amor, né? Da graça de Deus, do perdão de Deus. Então quando um cara fala, desculpa a palavra cara, né? Mas quando aquele pastor falou pra mim... se não puder falar cara, a gente pode parar a conversa. Exatamente. Então, se aquele indivíduo que falou pra mim que Deus não se agradava do meu cabelo, eu fiquei muito chateado, porque ele não conseguiu ir além daquilo que ele estava vendo, só o meu cabelo. Ele não conseguia ver um adolescente frustrado, um adolescente triste, um adolescente que tinha toda uma vida pra trás arrebentada. Não conseguia ver isso. Ele conseguia ver só o meu cabelo. Porém, um grande problema. Ele não sabia quanto tempo ele levava pra enrolar aquele meu cabelo, né, meu irmão? Quanto creme rinse eu gastava. Né? A raiva foi por causa disso, então. Também, né? E depois a segunda experiência como inspiração de um cristão foi um grupo de pessoas que entraram dentro do ônibus. Eu tava voltando do Maracanã, fui ver um jogo do meu time, Flamengo. Nossa, que você tô surpreso, cara, que você torça pro Flamengo. Exatamente. Por quê? Não tem cara de flamenguista? Tem, totalmente, cara. O cara chega e fala, não sei o que, é flamenguista, cara. Flamenguista. A cara dele. É a segunda olhada dessa que ele me dá, cara. Na terceira ele vai puxar peixeira. Fontana, você permite eu só falar uma coisa pra você? Só vou abrir um adendo. Quer que desliga o áudio? Não. Não, pode ser. Então, olha só, eu não queria falar isso, mas vocês não têm nada a ver com isso, mas eu preciso responder pra eles e vocês vão ter que ouvir. A minha razão de viver não é a cruz de Malta, mas o que aconteceu na cruz do Calvário. Por isso, eu não sou influenciado e nem me sinto uma estrela solitária. Eu trago no meu peito uma sigla, CRF, Cristo Restaura e Fortalece. Meu coração estará sempre inflamado por aquele que me chamou para ser uma grande nação e raça eleita, Deus. Caraca, meu camarada. Eu acho que você misturou um pouco as coisas. Não soubesse, eu tinha falado isso antes, cara. Mas vamos lá. Não dá uma música isso não, Pedro? Não, dá uma música. Mas quando a menina entrou no ônibus, eu tava, o Flamengo tinha ganhado, a gente jovem, batendo no ônibus, e ela virou e disse assim, os cabeludos não vão pro céu. Nossa, mas seu cabelo era feio mesmo. Seu cabelo ia ser horrível, cara. Não era, cara. Pior que não era, que era um cartão maneiro. Você tá me vendo aqui agora, não tinha nada. Mas eu tinha um cabelo bonito. Eu olho pro meu filho hoje, eu vejo, cara, o cabelo que eu tinha era lindo, cara. E eu cuidava do meu cabelo. É difícil de acreditar. É verdade. Mas eu tô 49 anos, né, cara? Então, imagina. Mas aos 22 anos, graças a Deus, eu tava num período muito, muito triste da minha vida, porque meu pai foi embora, eu tinha 7 anos. Eu vivi momentos difíceis na minha vida, de abuso, de pobreza, de dificuldade. Nesse momento agora, eu trabalhava, tinha um salário legal, trabalhava na Bolsa de Valores. E com 22, 23 anos, eu tava num momento de crise, que muitas vezes que eu subia num prédio, eu falava assim, melhor morrer, porque essa dor que tá aqui dentro. E por isso hoje eu vejo pessoas, quando eu escuto alguém se suicidou, eu tenho quase certeza que aquela pessoa não queria se suicidar. O que ela queria era tirar aquela dor que estava no coração dela, que ela não sabia como. Fazer aquilo parar, né? Exatamente. E graças a Deus, num dia no Complexo Alemão, eu tinha 22, 23 anos, alguém falou pra mim que Jesus me amava. E aquilo foi muito especial pra mim. E eu entendi esse amor, fui por causa da minha namorada, falei pra ela que eu queria conhecer Jesus, eu precisava conhecer Jesus. E ela queria me levar pra uma missa. Eu falei, não quero ir na missa, eu quero uma igreja de crente. E a tia dela era cristã. Resumindo, fui pra igreja. Cheguei lá, eu tive uma experiência com a igreja em si, com pessoas, com aquela multidão. E eu fiquei 6 meses dentro de uma igreja. 6 meses. Então, todo domingo eu ia pra igreja, mas continuava fumando meus baseados, cheirando e tal, ir pro baile. Mas domingo eu tava na igreja, né? Religiosamente. Mas depois de 6 meses, na quinta fileira, 7ª poltrona, alguém compartilhou do reino de Deus e fez o convite pra que eu pudesse entregar minha vida pra Jesus. E relutei dizendo que eu já tinha Jesus, mas o pastor insistindo, dizendo que enquanto você não sair, nós vamos orar. E no momento em que ele fez o último convite, já tava cheio de pessoas lá, eu falei, eu vou lá. E quando eu saí, ele disse que quem faltava tá vindo. Então ali começou um processo de amor, de relacionamento com Deus, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando um jovem, quando alguém fala assim, Jesus está na minha vida. E quando eu penso nesse tema aqui, perto do André aqui, e ele sabe também melhor do que eu, porque ele tem uma outra pegada, uma outra garotada, e hoje o meu contexto de morro é por obediência, porque eu sei que eu não tô no morro só porque eu fui um pobre, vivi numa favela, não. Mas hoje eu vivo numa comunidade, eu escolhi morar numa comunidade porque eu acredito que
foi isso que Deus propôs pra mim. E eu aceitei com todo o meu coração. Então, um dia eu subi o morro, eu, mais um amigo, um violão, com a disposição de começar um trabalho, de morar no morro. Eu tenho um amigo que mora em Santarém e eu já estava uns 3, 4 anos no morro. Quando ele subiu no morro, ele fez uma música, porque ele viu todo o nosso contexto e tal. A música dizia assim: vou passando pelo morro e aquela cor morena que não se confunde jamais. Bela foi a aceitação que eu senti no coração, aquela situação de um povo mendigando pão. E esse era o meu sentimento quando eu comecei a deparar com a situação da pobreza, injustiça. Falei, tem que ter uma resposta para isso. E agora eu tinha Jesus, eu não podia esconder isso. E a primeira parte da música é essa, e a segunda é: vou subindo pelo morro e é visto um dilema, quem vacila perdão jamais, a lei é do mais forte, quem vive é quem tem sorte. Tem um desafio, vamos encarar ou não? E a terceira parte é: vou morar naquele morro e mostrar para aquela gente um Jesus bem diferente. Então eu morei no morro 18 anos, depois eu fui pro Egito, mas nesses 18 anos a gente implantou um ambulatório médico, uma creche, uma escola de música, um centro de informática, uma escola de artesanato. E o último projeto agora, depois que eu voltei do Egito, trabalhando na cidade do lixo, eu vou implantar no Morro do Borel uma cooperativa de lixo para algumas famílias, para que a gente possa valorizar aquelas pessoas. E temos aqui no contraponto, né, o André Fontana, né? Nós já gravamos com ele aqui, ele trabalha com uma igreja de classe média na cidade de Vinhedo. E eu queria saber o que mais chocou você ao chegar lá para pastorear aquela igreja nesse quesito financeiro. Você encontrou alguns obstáculos, algumas barreiras que tinha que transpor por causa da situação financeira das pessoas ou do nível social deles, alguma coisa assim? O que eu tenho aprendido um pouco, Paulinho, e ouvindo um pouco o Pedro, é que a realidade externa pode ser bem diferente. A realidade do morro para a realidade que eu tô lá em Vinhedo é uma cidade onde é a 4ª cidade de arrecadação de PVA no Brasil, uma cidade de condomínios, uma cidade que tem dinheiro e onde as coisas acontecem de forma fácil. Você tem boa educação, boas creches, escolas assim, públicas. Mas o que eu tenho percebido é que a realidade externa pode ser diferente, mas a realidade interna é a mesma. É a mesma. Só muda o endereço. Exatamente. Uma das coisas que eu sempre defino Vinhedo é que é a frustração do sonho alcançado. O cara quer chegar numa casa grande, quer chegar com um carro bacana, quer chegar com casas com campo de futebol, sauna e uma série de outras coisas, mas o cara chegou onde queria chegar e acabou, continua com um vazio gigantesco isso é dentro muito dele. comum. De uma certa forma, o que eu tenho pensado é quando o evangelho, como você cantou, né, é falado de uma forma diferente, que alcança a necessidade ali, ele vem fácil. O que o cristão precisa aprender é falar a linguagem do cara e acabou, entendeu? Então, e aí vem. Interessante que o Pedro falou em suicídio, né? A gente gravou ontem, né, com o Hernandes. Foi. E o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Ele escreveu um livro sobre suicídio e aí ele estava compartilhando que ele pesquisou o assunto e tal. E ele deu uns dados interessantes. Ele falou que o suicídio no Brasil, o número de suicídios é maior do que o número de homicídios no Brasil. Uma das coisas, né? E é crescente, etc. Então ele falou duas coisas bem interessantes. Uma é que o maior número de suicídios está na juventude, né? Ele falou 14 a 25 anos, alguma coisa assim. E em classes mais favorecidas economicamente também. Aliás, isso até nos países é a realidade, né? Japão, Noruega, esses países de primeiro mundo. Um dos maiores índices de suicídio, Suíça. Aí, tá vendo? Então, assim, eu acho que isso que o André tá falando, cara, é super relevante, né? É rico, é pobre, o vazio é o mesmo, né? A necessidade. Dizem, né? O homem tem um vazio no coração do tamanho de Jesus. Enquanto ele não preencher, meu camarada, não adianta. Não menosprezando, Pedro, de maneira nenhuma, mas eu penso que existe um apego maior pra gente correr atrás do povo carente. Exatamente. Isso é bíblico e uma série de coisas. Meus pais moram na região do Morumbi, em São Paulo. É engraçado que para chegar lá eu passo bem na porta de uma favela e a favela não tem calçada. O muro da casa é na calçada. Então eles acabam usando o começo da rua, fazendo churrasquinho, mas é uma festa, é uma alegria, aquela coisa. Aí você entra no elevador do prédio da minha mãe, elevador panorâmico, os caras às vezes nem cumprimentam você entrando, entendeu? Você olha, cara, eu tenho percebido que a riqueza, ela gera às vezes muito mais frustração do que a falta de, entendeu? Então, isso tem me incomodado muito, falando, gente, existe uma necessidade de pregação, aí eu tô puxando pro meu lado, sabe, gente? Existe a pregação, a carência da pregação pro pessoal mais carente, existe, mas também existe a pregação pro pessoal mais avantajado, vamos dizer assim, que careça também de uma pregação que fale a linguagem dele. Então agora eu vou te surpreender com o que eu vou te falar. Quando ele diz assim que na favela, você, numa comunidade
comunidade carente, o cara rala, mas no final de semana você sempre vê uma fumaça, sempre tem uma música, tá lá, festinha. E por outro lado, quando ele vai no elevador panorâmico, que mal se fala, às vezes o cara mora 5 anos naquele condomínio, nem conhece o vizinho, certo? Muito comum. Mas eu vou te falar pro outro lado, esse mesmo vazio que talvez é expressado por não falar, por entrar no elevador, não, ela já é expressada, esse mesmo vazio já é expressado às vezes pelaquela festa. Porque aquelas festas também é um grito pra dizer assim também, a gente é pobre, mas vamos mostrar que a gente é feliz. Mas pobre, no fundo, não é. Então, só pra você ter noção, eu trabalho no carnaval, assim, na avenida lá, eu vou evangelizar, eu quero ir pra lá, eu quero estar no meio da escola de samba do Borel, eu quero ir lá falar com o pessoal. Eu tive uma experiência de uma mulher que era uma baiana, e eu tava lá e eu conhecia a história da mulher. Então ela disse pra mim assim, quando eu cheguei na concentração, ela falou assim, irmão Pedro, você é aqui? Eu falei, eu vim aqui porque eu quero te dar um abraço. Eu quero orar por você, para que você faça um bom desfile. Ela não entendeu nada. Eu orei por ela, começou a chorar, e ela disse pra mim assim, irmão, esse é o meu último desfile, eu só tô indo desfilar porque eu quero extravasar minha tristeza de saber da vida do meu filho no tráfico, o que meu filho vive, como meu filho vive. E ela chorou muito, ela falou assim, esse é meu último desfile, eu não quero mais desfilar, vai ser minha última. O filho dela tava preso. Eu falei assim, que Deus te abençoe, mas deixa eu falar pra você uma coisa, olha pra mim, tia. Ela olhou e falei assim, ó, sabe de uma coisa, quando você terminar o teu desfile, Jesus vai estar de braços abertos esperando lá pra mudar a tua vida, pra você ter uma... Ela chorou mais ainda, ela começou a botar a roupa dela lá, pra ajeitar. E quando ela foi desfilar, eu geralmente vou lá pra ver o desfile da União da Tijuca, e comecei vendo, porque eu conheço algumas pessoas. Tá ganhando tudo ultimamente, né? E naquele dia, naquele desfile, já tem anos atrás, tem uns 8, 9 anos atrás, quando eu vi aquela aula das baianas, hoje a tecnologia é melhor, mas você via só aquelas mulheres rodando. Então você não conseguia identificar, mas eu sabia que ali tinha uma mulher que todo mundo tava aplaudindo, tava achando bonito, mas só Deus sabia como tava aquele coração. Vazio no coração. Vazio. Ela não tava ali porque o samba era bonito, ela tava ali porque ela tava dizendo pra mim assim, eu tô extravasando a vida que meu filho tá levando. Tá, terminou o desfile dela e lá na avenida ela infartou e morreu. É mesmo, Pedro? E eu fui saber isso 2 dias depois, porque tô no carnaval, então eu tava direto, né? E quando eu soube, eu falei, cara, eu fiquei arrasado. Mas eu queria acreditar que aquilo que eu falei pra você, eu tá lá de braços abertos pra você. Então, a gente, nos condomínios, existem os gemidos e os gritos. E nas favelas também, apesar dos tiroteios, as festas, também existem os gemidos e o grito. E pra mim, a solução só tem uma. É o amor de Deus, que promove o pobre e diz pra ele assim, você não nasceu para ser rico, mas você também não nasceu para ser um pobre miserável, digno, com cidadania, com dignidade. Porque eu sempre digo, o pobre sempre vai existir, desde Gênesis, Apocalipse. Deus começou num jardim e vai terminar numa cidade, mas o pobre sempre vai existir. Mas a minha luta é que não seja esse pobre miserável, mas digno. E o rico também sempre vai existir, mas a minha palavra sempre é paz, meu irmão, pros dois. Porque a gente vai ver o Jairo, o cara rico, a mulher rica na Bíblia, o pobre, mas Deus sempre tratando os dois como deveriam ser tratados, com amor, com graça e, acima de tudo, derramando paz para esses corações. É isso que para mim me dá satisfação de saber que você tá lá e eu sei que tu tem lá toda a tua motivação com o amor de Deus. E por isso eu sei, o meu lugar é lá, né, no meio dessa turma. E eu vou fazer isso com toda a minha força. Com toda o seu sonho não é trabalhar com os ricos, né? Não, eu sei chegar e sei sair de tudo quanto é lugar. Eu conheço pessoas muito ricas, meu irmão. Mas também, quem sou eu para chegar lá e falar, porque esse pobre, não por tua culpa não, querido. Muito pelo contrário. Cara, que legal, você tem dinheiro, sabe o que fazer com ele. Tem o temor, né? Seja justo com o pobre. Seja justo. Isso para mim é maravilhoso. Seja justo. Né? Eu sou missionário, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, eu e minha esposa. Eu procuro ser justa com ela. Eu procuro assinar a carteira dela. Eu procuro fazer aquilo que você respeite a pessoa. Isso para mim ela é pobre, cara. Não importa. Minha mãe foi pobre, foi copeira, mas cuidou de 5 filhos sozinha. A minha avó foi empregada doméstica, mas cuidou da família, cara. Em nenhum momento perderam a dignidade. Em nenhum momento deixou de criar os filhos. Estou formado. Formei em contabilidade, cara, estou aqui. E não deixei de ser pobre. E hoje me identifico com essa classe, mas por outro lado, não para que eles ganhem dinheiro, mas para que eles saibam quem eles são e aonde eles vivem. Porque do morro tem muita coisa boa saindo. André, um tempo atrás eu vi uma reportagem, já faz um bom tempo, mas sobre o pessoal, os jovens de Alphaville, que é um contexto semelhante ao de vocês lá, né? Então, assim, era uma reportagem que bem forte, assim, querendo ser polêmica mesmo. Então, entrevistando jovenzinhos mesmo, de 16, 17, 18 anos e tal. E eles falando assim, não, a gente não é, aqui não é São Paulo, aqui é Alphaville, né? Outro lugar. Então, assim, o pessoal que não sai de lá não se mistura com outras, tal, porque não, é perigoso, é ruim, sei lá. Então, assim, uma elite de fato, assim, né? E eu lembro que eu fiquei olhando e, assim, dá uma mexida no coração, né? Você fala, putz, que moleque
moleque desse tem na cabeça, né? O que vai dar? Assim, aí já até gera preconceito na gente, né? Mas assim, como vocês têm... Eu imagino que vocês tenham... seja uma realidade, né? Como preparar um jovem lá, inclusive seus filhos estão crescendo e tal... para terem uma visão real do mundo, das diferenças, né, das necessidades, para não se fechar naquela elite. Essa Cassiano, talvez a maior luta que a gente tem dentro da igreja, porque a gente olha para essa moçada e o que a gente diz, a realidade da vida de fato não é a que vocês estão enxergando. Vocês vivem em casa, em condomínios, numa proteção muito grande ali. O carinho, eu lembro de uma mãe que chegou para mim e falou assim, que dó, meu filho entrou na faculdade agora e ele vai ter que estudar à noite e trabalhar durante o dia. Eu falei, meu filho, quantos anos? Que dó. 18 anos. Ai, que dó, né? Parece um molequinho olhando pra formiga esmagada. Mas o que eu digo, eu falei, é irreal. Eu falei assim, você vai pra São Paulo, os caras já fazem isso há tempo, entendeu? Quer dizer, faculdade quem paga é o cara mesmo. Se for por é pior ainda, né? Quer dizer, a realidade é outra, não tem que ter dó. A questão é que você pega uma cidade como Vinhedo, que é de condomínio, que parece Alphaville, mas é menos. Não, eu sei, mas o que eu disse é semelhante, é um contexto semelhante, né? O pessoal vive em uma comunidade ali, meio redoma, meio fechada. A gente como igreja, a gente tem dado muitos alertas. A educação dos meus filhos, eu tenho tentado... Eu não moro em condomínio, né? Então, é interessante que lá... Vou contar uma história. Teve um pastor de uma mega igreja aqui do Brasil. Do Brasil. Joia. Do Brasil. O cara me ligou esses dias e falou assim, escuta, você tá morando em Vinhedo, né? Eu disse, tô. Eu disse, então, eu moro aqui falou o nome do condomínio, o único condomínio vertical de São Paulo. Em Miami. Ele é pastor também, né? Moro no único condomínio vertical de São Paulo. Achei que interessante. Minha casa é uma bênção. Deus me deu uma casa gigantesca, não sei o que. Legal, moro no condomínio. Trabalho muito, só vou chegar às 3 horas da manhã, então eu não consigo ir pra minha casa todo dia. Então eu comprei um flat na Avenida Paulista. Então eu durmo no flat e pus minha mãe pra dormir com a família lá. Falei, legal, cara. Que bacana. Ele falou assim... E a outra coisa que eu aprendi também é que Deus me deu um carro importado, então para eu fazer esse locomoção em São Paulo toda, é muito bacana, não sei o quê. Sou pastor de 45 mil pessoas. Uau! Caramba, cara, que bacana isso aí, né? Aí ele terminou dizendo, minha filha é uma mulher de Deus. Se eu der a igreja para ela, com 10 anos, ela já toca a igreja. 10 anos? 10 anos. Falei, que bacana. Aí terminou dizendo que o chamado dele era maior que o meu, porque eu tinha ido para o interior de São Paulo, né? Assim, cara, eu queria deixar bem claro uma coisa para você. Aqui todo mundo mora em condomínio. Eu moro na rua, então não moro no condomínio. Todo mundo tem carro importado. O meu, na época, era um Sandero 1000. Eu falei assim, o meu é um Sandero 1000. Assim... Conheço e sou pastor de uma igreja de 1000 e poucas pessoas, mas conheço quase todos eles pelo nome e a história de vida de cada um deles. Os meus 2 filhos, se eu deixarem sozinhos na igreja, eles destroem a igreja. Então eu tenho até receio. Eu estava em São Paulo, numa igreja que poderia me dar projeção, resolvi sair para ir para o interior. Cara, e não gosto de comparar de quem é o chamado meu. O chamado meu e do Pedro é igual, cara. A gente está junto de um monte de gente que tem carente, precisando ser influenciado. Mas vou te falar uma coisa pra tu agora, legal, te respondendo o que você perguntou pra ele. Eu fiquei hospedado numa casa, fui num congresso, fiquei hospedado numa casa em Alphaville. E eu conheço uma família lá. Claro que o irmão partiu, um homem como ninguém. Você não tem noção. Que homem precioso, de uns filhos preciosos. Estavam no lugar, sabiam do que Deus tinha dado pra eles, mas jamais perderam a simplicidade do reino, de valorizar pessoas, de saber o nome do cara da guarita, do cara que varria a rua. Se dá para entender isso? Sim, não tem dúvida. Então, essa coisa desse condomínio, até quando a gente falou Alphaville, né? Pode ser que tenha mais... Eu acho que o interessante é isso, você saber que você não pode perder e saber quem você é. Você é como qualquer um. Eu brinco o seguinte, meu irmão, tu pode ter o melhor plano de saúde da sua vida, mas na hora que o teu carro bate, quem te remove é o SAMU, meu camarada. Quando tu vai, é pro hospital... O PS Central lá. O que eu acho legal também, Cassiano, é o seguinte, o meu desafio como pastor, e o Pedro falou uma coisa interessante, ele disse que tanto para nós, classe um pouco média, como para aqueles que estão no morro, o que nós estamos correndo atrás é
paz para eles. O conceito de paz para mim na Bíblia não é ausência de guerra, né? Mas é a harmonia. E uma das coisas que eu tenho pensado é, para que eu que trabalho com um pessoal que tenha uma condição melhor, eles têm que ter o coração tão lapidado e tão moldado que talvez eles tenham que diminuir o padrão para poder equalizar a harmonia, que é a paz, com aqueles que não têm. Isso para mim é Bíblia. Entendeu? Isso pra mim é Bíblia. E esse pra mim é o grande desafio, de pegar gente, a moçada principalmente, né? Sem muita direção nesse sentido, porque não sabe os valores, não trabalham, não sabe o que é batalhar por isso de fato, e transformar a cabeça de não só aprender a dar valor, como aprender a repartir o valor que tem. Entendeu? Quer dizer, isso é o desafio da gente. Eu falaria cantando, né? A gente tem um blog chamado Jesus Bom Aberto, que todo ano a gente vai para Ouro Preto. Jesus, repete por favor. Jesus Bom Aberto. Bom Aberto, o nome do blog. Tem aí, Bom Aberto. Não, Jesus Bom Aberto. Jesus Bom Aberto. Em Ouro Preto. Então, teve um ano que teve um samba, e o samba foi o que você falou. Tu falou o nosso samba, que nós cantamos. É assim, ó. Não digo que a paz não é ausência de problema. Eu digo que a paz é a presença de Jesus. Tu imagina, irmão, 800 pessoas cantando. Não digo que a paz... Meu irmão, tem alguma coisa errada. E paz, cara, não é ausência de problema, mas é certeza que você tem a presença daquele que é o príncipe da paz. Aí... Acabou a diferença. Acabou. Vai sair samba aqui daqui a pouco. Opa, cara. A inspiração já tá baixando. Cassiano, samba no pé. Tá chegando. A inspiração já tá baixando, não tem dia. A inspiração tá baixando. Baixando? Baixando. O que baixa, meu irmão? O que tá aqui? E o trabalho com juventude, né? Você também trabalha com jovens. Com jovens. Né? Que tipo de ações você faz diretamente com esses jovens? Que tipo de opções você começa a oferecer para eles nessa muitas realidades adversas, né? Alguns no meio da miséria. Então, a gente no Borel, a gente não é uma igreja, né? Nós somos jovens com a missão, mas nós ajudamos na implantação de 4 igrejas no Morro. Mas a gente trabalha diretamente com os jovens não cristãos. Claro que agregam com a gente os crentes. Então, existe tem uns nomes, pessoal, é muito difícil, eu não sei, mas assim... Os nomes difíceis. É difícil, cara. Os caras falam difícil pra caralho. Faz gesto, a gente tenta adivinhar, vai. Imaginação, né? Imaginação. Quantas palavras? Mas é o seguinte, a gente agrega a turminha, o que eles gostam? Cara, Morro é samba, meu camarada. É rap, é funk. Então você atrai ele, tem escola de música, eles vêm aprender violão, baixo, guitarra, teclado, bateria, aula de cavaquinho. Tem violino, assim não rola, né? Não tem, mas não tem professor de violino no Morro. Tá certo, cara. Então, mas a gente tem uma bateria de escola de samba no Borel. A gente tem um grupo que toca funk e rap. Então essa garotada vem e a gente começa a colocar valores pra eles. Ó, a gente dá um poema, fala assim, faz essa música. Ou a gente pega um salmo, 2 salmos, faz essa música aí. E eles rimam tudo. E é legal porque você começa a trabalhar valores com esses meninos. E a gente fala uma coisa que é interessante, uma coisa que tem que estar marcado no nosso projeto é o seguinte: a gente tem que tirar do menino a seguinte frase: por que tu faz isso? Porque ele sabe que nós somos cristãos. Mas quando eles chegam pra perto da gente, a gente não fala em nenhum momento pra eles sobre nós temos que aceitar Jesus. Não, deixa o cara, vamos andar junto. Vou dar um exemplo. Tem um cara que toca cavaquinho pra caramba no Morro. Conheci o cara. Meu irmão, o cara de 10 palavras, ele falava 11 palavrões. Mas normal, assim, ó. E eu já ficava agoniado com aquilo, porque eu não xingo, cara. Eu não xingo. Resumindo esse garoto, falei, cara, vamos andar junto com a gente, ensina cavaquinho. Vamos lá. 2 meses comigo. Falei, meu irmão, vou pegar na igreja. Fui pegar na igreja do Fernandinho, lá em Campos. Batista grandona. Rapaz, tinha que falar da igreja não, né? Eu já falei, já era. Nós estamos recebendo aqui o missionário Pedro do Borel. E eu falei, Magno, e o missionário Magno. O cara falou, pô, não sou da igreja não, irmão. Tá mentira. Aí eu falei, fica seguro. Aí o cara tocou comigo lá e foi dormir na casa de um presbítero. E no domingo fomos pra igreja, tocamos lá de novo. E na hora do almoço, almoçamos com a família do presbítero. Ai, caramba. De tarde tava passando um jogo. Palmeiras e Vasco, cara vascaíno. Pronto, imagina. Meu camarada, não sei o que o Edmundo fez lá. O cara levantou na sala, meu amigo. Até que eu não conhecia. O presbítero olhou assim. Como assim? Aí eu falei, irmão, olha só, deixa eu explicar uma coisa pro senhor. É que ele não é cristão, assim, ele tá andando comigo. Mas se você vê um menino hoje, você não tem noção, de quem é o menino hoje na comunidade, da experiência que ele teve com Jesus e as músicas que ele faz. Ele é um salmista, cara, ele não sabia. Ele é um salmista. Então, a gente trabalha com essa garotada mostrando para ela o potencial que ela
tem e canalizando pro lugar certo. Porque no morro o menino tem muita energia, né? Então a gente... Essa na escola de música é uma delas, né? Na creche a gente trabalha, né, treinando o pessoal pra trabalhar com as crianças. Não, continua, vai. Tranquilo. É que tem pergunta da internet aqui. O pessoal tá fazendo pergunta pela internet. O pessoal tá assistindo pela internet, então tem uma pergunta aqui do Cauê Páscoa. Como vocês lidam com a questão do preconceito? Do rico pra com o pobre e do pobre pra com o rico? Porque mesmo do pobre pra com o rico tem muito preconceito, né? Eu sei que do rico pro pobre isso é mais visto, é mais comum. Isso também se vê do outro lado? Eu acho que... Eu vou responder pela juventude, ok? Pela juventude. Eu acho que o grande preconceito do menino do morro é por causa da injustiça. Né? Porque a gente usa muita frase lá, o pessoal usa muita... Ele mora na rua. Quem mora na rua já tem um nível um pouquinho... Mora lá embaixo, mora na rua. Interessante que o André falou assim, eu não moro em condomínio, eu moro na rua. Eu moro na rua. Aí, tá vendo? Mas... Porque lá tem preconceito. É o contrário, né? Tu mora em que condomínio? Não mora em condomínio, mora na rua. Então no morro, você mora na rua. Por exemplo, mas quando o cara tá na rua... Você mora onde? Ele fala, mora na Tijuca. Mas eu já sou sagaz, falo, que morro? Que isso? Qual morro tu mora, irmão? Porque quem mora na rua diz onde mora, tem endereço. O cara que mora no morro, ele só fala assim, mora na Tijuca. Eu falo, que morro? Salgueiro? Borel? Formiga? Aí ele já mostra o preconceito dele mesmo de não querer falar onde mora. E eu moro no Borel. O pessoal também já toma... Porque eles falam, se eu falar que eu moro no Borel, os caras vão me olhar diferente. Se eu falo que não moro, eu tô mentindo. Então, quando eu penso do ponto de vista do garoto, pra mim tem muita injustiça que entra nessa questão do preconceito do pobre pro rico, que é o policial que entra lá, esculacha todo mundo. E quando eu falo esculacha todo mundo, tô falando que entra na minha casa, que entrou várias vezes na minha casa, revirou tudo, esculachou minha esposa e falou, tu é missionário, não, tu é bandido, rapaz, tu tá aqui protegendo. E não é, cara. Agora, eu tenho um nível que eu posso discutir com um cara. E quem não tem? Quem não tem, toma tapa na cara. E aí, eles falam assim, é tudo doutor, isso aqui ela é patrão. Então o preconceito também veio, eu acho, deles, por uma injustiça. Se alimenta. Aí que eles querem falar mesmo errado. Irmão, a gente vamos mesmo, é nós. Né? Quanto mais eles falam, mais eles querem agredir quem está lá na frente, quer dizer assim, eu sou do morro. Então, para mim, parte muito de uma injustiça. Esse preconceito do pobre para com o rico, né? E como é que vocês trabalham isso no coração deles? Então, aí entra uma coisa maravilhosa. Que o grande problema e uma das armas do nosso trabalho é que a gente não tá lá para tirar ninguém da favela. O que a gente quer tirar é a favela do coração do cara. Porque se a gente consegue tirar a favela do coração do cara, ele vai saber quem ele é. E mesmo que ele desça, ele vai dizer assim, eu não moro no morro sim. Mas só que as ações dele, o testemunho dele, o gesto dele vai dizer que ele mora no morro, mas ele não é favelado. Isso é uma coisa bem diferente. Porque eu posso morar no morro. Eu não sou favelado. Os meus 2 filhos moram no morro. E se você vê os meus filhos, só o Noah, que não é bem, não sei o que lá, né, carioca. Mas eu ensino meus filhos, vocês moram no morro, mas não precisa ser favelado. Você mora no morro, mas respeita as pessoas. Você mora no morro, mas aprende. Você mora no morro, você pode ser alguém na vida. Então, morro não é sinônimo de traficante. Vou te dar uma estatística aqui que pode arrepiar você que está ouvindo. No Morro do Borel, se eu tiver 30 mil pessoas lá, eu posso... Hoje tem a UPP, mas eu posso dizer para você com muita certeza dos tempos que tinha tiroteio e violência. De 30 mil pessoas, se tivesse 200 pessoas envolvidas diretamente e indiretamente no tráfico, 200 é muita. Então você não pode pegar uma população de 30 mil pessoas e dizer, né, que todo mundo lá em cima é bandido. Isso é mentira. É o que acontece muito. Então, se você quer entender o morro, vai para perto do morro 3h30 da manhã e fica lá com a pranchetinha contando quantas empregadas domésticas, quantos porteiros, quantos ladrilheiros, saindo para trabalhar. Pedro, sabe que é um negócio interessante? Uma vez eu ouvi uma pesquisa que dizia que se 3% da população de determinada região adotar para si uma causa, ela muda a região. Então, o que eu continuo pensando é o seguinte, nós continuamos vendo a corrupção, seja ela onde for, dentro do morro, onde 200 pessoas contra 30 mil e em qualquer outro lugar, isso mostra que nós, como cristãos, nós temos ainda uma força muito fraca, porque a gente tem a voz do que precisa mudar, a gente tem a voz quais são os passos para a mudança, o que é certo, o que é errado, e a gente não assume uma postura de botar a cara para fora mesmo, dizer, gente, é assim que tem que ser e vamos enfrentar isso aí. Mas a igreja hoje é um gigante adormecido que não quer acordar. Ela tem todas as respostas, mas ela tem medo. O que acontece é que é o Golias afrontando o Davi. O Davi fala, por quê? Mas vai lá, não bota o coração. Não, eu vou lá no nome do Deus Altíssimo. Nós temos a verdade. Meu irmão, nós temos a verdade. Nós temos o potencial, nós temos a voz. Mas nós não queremos dar a voz a quem não tem voz. E deixa eu falar pra você, meu irmão, se envolver com o pobre não dá muito lucro. A menos quem tem uma motivação errada. Mas quando você fala isso, eu acredito que a igreja tem resposta, meu irmão. Potencial.
social, nós temos intelectuais fora do comum, nós temos pessoas capacitadas, nós temos resposta. Mas aí, quando você fala, puxa, a gente não dá muito lucro, mas se envolver com rico, quer dizer, se você é não corrupto... Mas o que você entendeu não dá lucro? Eu entendi como dá quem dinheiro. Não dá dinheiro. Não, eu digo como igreja. Às vezes, o se envolver com o pobre, você não tem um retorno do pobre, mas o próprio Paulo, o próprio Jesus sempre falou sempre do pobre, que era deles o reino, né? Quando João Batista pergunta assim, quem diz, vai lá e diz assim, ó, os pobres estão sendo pregados no reino de Deus, os aleijados estão andando, os surdos estão ouvindo, que era um povo que Deus já olhava. Mas eu digo, nós com preconceito não queremos porque não dá retorno, mas não é verdade. Isso não é verdade, porque na multiplicação dos pães, quem alimentou todo mundo indiretamente, quem foi? Aquele menino. Mas porque eu não concordo muito, porque a questão de não dar retorno, o bíblico é mais difícil o rico entrar no céu, entendeu? Quer dizer, o retorno, biblicamente falando, é mais difícil ali naquela mas eu digo quando você tem que ir lá fazer alguma pergunta, era de você ir lá, se envolver com ele. Você falou das respostas que nós podemos dar, porque a resposta que a igreja teria que dar pra mim, eu não tô falando só diretamente com o pobre, mas quando eu me levanto como você é um cara, no teu caso pastor, mas nós temos na igreja hoje pessoas com potencial intelectual que poderiam mudar muitas questões políticas. Concordo. Mas não se mete porque tem medo. Só que ele não sabe que quando ele se mete nessas questões políticas, ele está mexendo numa educação que vai beneficiar quem? Aquele cara que está lá na favela. Porque, meu irmão, vê comigo, eu pago imposto, você paga imposto. E para mim a coisa mais dura quando eu tenho que levar uma família para um hospital é desumano. E eu pago esse imposto, meu irmão. É de direito na Constituição que alguém tenha saúde, educação. É de direito. Para mim, eu tenho meu... Difícil falar isso, cara. Pra mim é muito difícil encontrar um menino na comunidade que tá no 4º ano e não sabe ler e escrever, cara. Ele tá na 4ª série. Ele está na 4ª série, ele não sabe ler e escrever direito, ele não sabe fazer conta direito. Mas ele tá na 4ª, ele vai passar pra 5ª. E vai passar, né? E vai passando pra 6ª. E isso pra mim beneficia os caras que estão no alto, porque quanto mais um povo ignorante, burro, mais a gente vai... Mas eu como cristão, o amor tem que lutar contra isso. Exatamente. E quando eu luto contra isso, eu não tô falando que eu tô beneficiando o pobre não, mas indiretamente eu vou beneficiar esse cara, porque todo esse dinheiro tá indo pra corrupção. Se ele é empregado, meu irmão, em saúde, em educação, nós vamos dar muito mais dignidade a pessoas. E pra mim isso é amor de Deus. Então dizer que eu não tenho que mexer, eu não tô falando de política de púlpito não, mas de ações, meu irmão, de você se manifestar. Eu não vou falar pra você tem um filho da mesma idade que o meu, mas eu falei pra um pastor aqui, porque ele questionou algumas coisas, né? Porque o bandido tem que ser morto, né? Cheguei lá, eu falei, pastor, deixa eu falar pra você. Pô, o cara vai falar isso pra você. Não, irmão. Porque eu tava falando, vou te apresentar o bandido, então fala isso pra ele. Não, mas porque eu tava defendendo algumas coisas, questão de cadeia, né? Como questão de alguma coisa de humano, como é que fala? Direitos humanos. Isso, direitos humanos. Aí eu falei pra ele assim, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Se o seu filho morresse com um tiro na cabeça dado pelo um policial, o que o senhor faria? Não precisa responder, o senhor não tem resposta pra isso não. O senhor nunca passou por isso. Eu também nunca passei, mas eu vivo dentro disso. Eu já enterrei mais de 120 meninos no Morro do Borel que estavam envolvidos com tráfico. Mas eu também já enterrei muita gente inocente que morreu de bala perdida, pessoas que morreram inocentemente, que eu sabia e conhecia a história, conhecia a família e que morreram. Tanto troca de tiro com polícia como policiais matando. Morreram. O que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quer que eu fique? Não, Deus tem um propósito? Deus tem um propósito. Uma ova. Eu quero sentir como se fosse o meu filho. Imagina se o meu filho teve um problema, porque ele viu uma mulher morrendo do lado dele, outra sendo baleada no meio de um tiroteio. Ali o meu filho teve a primeira sensação de que morte existe. E ele teve um problema, que teve que fazer os exames 2 horas só de choque, coisa neurológica aí. Eu vivi isso, meu filho não morreu, mas eu tenho pais e famílias que foram destruídas. Então quando essas pessoas olham para a polícia, sabe o que ela pensa? Eu não confio neles, que ele deveria ser o poder que eu deveria confiar, porque o policial foi criado para me defender, pô, e não para me matar. Dando a estatística do Hernandes, os 3 grupos mais desacreditados, eu acho que no Brasil, é político, polícia e pastor. Então isso a gente precisava reverter. A gente precisava reverter. Isso é triste? Aí, então assim, eu quando eu vejo isso, eu falo assim, meu irmão, eu não posso ficar alienado a isso. Por isso, eu dei um exemplo assim, quando eu vejo um menino do tráfico, quando é preso pela polícia, a única coisa que eu faço é ficar olhando. Eu não vou defender ele, porque eu sei que tá errado. Porque no Morro do Borel, todos que me conhecem, eu sempre falei assim, meu irmão, amo você, mas não concordo
concordo com nada que você faz. Estou orando pra você ser preso. Aí, irmão, tô orando, irmão, porque é melhor você ser preso do que eu fazer teu enterro. Porque o problema não é você, quem fica, tua mãe, teu avô, teu pai. É complicado isso. Então, quando eu vi um menino do tráfico sendo preso, eu ia falar pro policial, não, prendeu, que bom que prendeu. Agora, quando eu vi um menino que não tinha nada a ver, que eu conhecia, sabia, porque mora no morro, via a polícia vindo esculachar, eu entrava no meio e falava, olha só, meu nome é Pedro, eu sou missionário aqui, eu quero dizer pro senhor que esse menino não tem nada a ver e vou ficar aqui, até o senhor perceber que não tem. Eu vou pra delegacia com ele, eu vou ficar aqui, tá bom? O senhor não se importa? Porque esse menino eu conheço a família, um pai trabalhador, o menino estuda, talvez estava na rua no momento errado, na hora errada, mas vou ficar com ele. Pode ficar aí. Então, eu sei a aflição do cara que sobe o morro, do policial, eu respeito ele, mas por essa causa eu vou lutar, porque eu sei qual é. Agora, tem outras injustiças que vêm que a gente fica de braço cruzado, meu camarada. Muito bom, gente. Obrigado por vocês aí abrirem o coração com a gente, discutindo um tema tão profundo. Pode cantar uma música? Pode. Vai. Pode mesmo? Pode, claro. Vou cantar uma música da nossa CD maneira. Assim, pode, claro, senão ele vai querer cantar 10, cara. Pode cantar uma música. Uma música. Bem legal pra você vai gostar. Diz assim, ó. Viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala pra sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir. Tem muita coisa boa saindo daqui. Tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta. Tem quem tem amor, tem quem tem coragem, atitude certa pra mudar. Todos têm valor, todos fazem parte até do condomínio. Vida em comunidade. Então vem cantar com a gente. O refrão todo mundo do Borel conhece, do traficante ao bêbado, ao policial, todo mundo. Então o refrão é esse. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, no Morro do Borel, há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecendo a verdade para ela te libertar. Toda a comunidade um dia com certeza livre vai cantar. Então vem cantar com a gente, cara, pode aplaudir. Bacana. Muito irônico, muito lindo. Pô, que coisa. Muito bom. Talvez se pusesse alguém que sabe cantar, a gente ficaria melhor ainda, cara. Ficaria excelente. Podia chamar o Ademar, né? Não, se você quiser ouvir essa música legal, vai lá no YouTube, tá lá, Funk do Borel. Funk do Borel. Aí, pessoal, a dica aí, ó. Viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala pra sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir. Tem muita coisa boa saindo dali. Tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta. Viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala pra sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir. Tem muita coisa boa saindo dali. Tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta. Tem quem tem amor, tem quem tem coragem, atitude certa pra mudar. Todos têm valor, todos fazem parte. Vida em comunidade. Então vem cantar com a gente. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, no Morro do Borel. Aqui tem quem luta, quem faz o seu papel pra mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecendo a verdade, ela te libertar. Toda a comunidade unida agora vai cantar. Vem cantar com a gente. Vem cantar.
quente! Não, mas você, se você quiser saber coisa mais legal, bota lá www.jocumborel. Você vai saber tudo. .org. .org.br, não? Não, .org. Jocum. Não, fala de novo. Jocumborel.org. Não, .org. .org. Tem o jeito certo de falar. Gui. É bom que eu já dei uma limpada aqui na...